Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos vocês por suas presenças. A gente já vai iniciando o nosso encontro de hoje, tá? Já está no horário, né? Praticamente. A gente sempre espera uns 10 minutinhos, mas já são 18h38. A gente vai conversando aqui um pouquinho, daqui a pouco já dá tudo certo, tá bom? Então, a gente ah, estudou, né, na semana passada o capítulo 3 do livro, né? Começamos a falar a respeito do budismo na China. A gente viu a história ah, do grande mestre e tradutor Kumarajivo e a gente também começou a aprender um pouquinho a respeito da difusão, né, dos ensinamentos do budismo na China e a gente vai começar a falar agora, né, pelo que esse capítulo aqui está mostrando, sobre o grande mestre Tiantai, né? Então, espero que todos possam aproveitar o máximo possível, né, desse momento. E a gente vai seguir a mesma estrutura que a gente seguiu nas outras vezes, né? A gente lê, eu leio para vocês aqui, e depois a gente conversa, discute um pouquinho a respeito do que foi lido hoje, então, tá bom? Então, para a gente começar, queria recitar o Daimoku 3 vezes. Por favor, vamos fazer agachou e me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Então, a gente tinha parado aqui, né, pessoal? Página 47 do PDF e página 47 do livro, é isso? Bom, então tá, vamos lá. É, Será que a gente volta? Vamos voltar aqui um parágrafo só para a gente dar uma recordada? Pode ser? Então vamos lá. As fases históricas do desenvolvimento do budismo na Índia eram desconhecidas pelos chineses. Eles ignoravam, em grande medida, a evolução do texto do Sutra do Lótus, embora houvessem devidamente notado variações na sequência dos capítulos. Os grandes exegetas chineses e posteriormente japoneses do Sutra leem-no como um todo e coerente. No entanto, eles eram altamente atentos às mudanças que ocorrem ao longo do texto, observando, por exemplo, as duas localizações e três assembleias. As duas localizações eram os locais onde Buda pregou o Lótus, no Pico do Abutre e no céu acima do Pico do Abutre, referindo-se ao período no Sutra após o aparecimento da estupa adornada com joias, quando toda a assembleia foi levitada no espaço pelo Buda. Ele pregou do capítulo 1 até o capítulo 11 no Pico do Abutre e o restante do capítulo 11 até o final do capítulo 22, sentado na estupa de Prabhutaratna. No capítulo 23 até o final do Sutra, o Buda estava de volta no Pico do Abutre. Uma divisão muito mais importante, no entanto, tanto na China quanto no Japão, foi aquela feita pelo grande mestre Tiantai Zhi, que dividiu o Sutra em duas partes de 14 capítulos cada. Embora a divisão do Sutra por Zhi dessa maneira viesse a se provar a mais influente, não foi uma inovação sua. Que havia uma diferença entre as duas metades do Sutra era evidente quase desde o momento de sua entrada na China. O grande erudito Dao Sheng, considerado um dos quatro grandes discípulos de Kumarajiva, havia dividido o Sutra em seu comentário sobre o Sutra do Lótus, intitulado Fa Jing Ishu, a mais antiga exegese chinesa existente do Sutra. Argumentando que o ensinamento central do Sutra é o veículo único, Dao Sheng divide os 27 capítulos, omitindo o capítulo Devadatta, em três. Os primeiros 13 capítulos demonstram que a causa dos três veículos tornam-se a causa do veículo único. Os próximos 8 capítulos demonstram que o efeito dos três veículos é também o efeito do veículo único. Os últimos 6 capítulos demonstram que os seguidores dos três veículos são os mesmos que os seguidores do veículo único. Dividindo igualmente os 28 capítulos da tradução de Kumarajiva, Zii chamou-os os primeiros 14 capítulos de ensinamento do vestígio, a Jimen Shakumon em japonês.
E os segundos 14 capítulos de ensinamento fundamental, ou ensinamento original, Benmen ou Homon em japonês. A mensagem principal da primeira metade é que existe de fato apenas um veículo, o veículo do Buda, exposto por Shakyamuni como uma pessoa histórica que apareceu neste mundo. Para Zii, o capítulo 1 é uma introdução. Os capítulos 2 a 9 expõem essa doutrina diretamente, com os capítulos 10 a 14 elaborando sobre ela. A mensagem principal da segunda metade do Sutra do Lótus, o ensinamento fundamental do Lótus, é que a vida do Buda é imensurável, revelando sua verdadeira natureza fundamental como o Buda primordial. Aqui, o início do capítulo 15 é uma introdução, enquanto a parte final desse capítulo é o capítulo. Enquanto a parte final desse capítulo, capítulo 16, a primeira parte do capítulo 17, expõe isso diretamente. Os capítulos restantes do Sutra servem como uma elaboração. Pessoal, só um momentinho aqui. Bom, voltamos. Desculpa, pessoal. Ah, Zii compara o ensinamento fundamental com a lua brilhando no céu, o ensinamento do vestígio, como uma lua refletida em um lago. O primeiro é a fonte do segundo. Como veremos no próximo capítulo, no Japão, a divisão dupla do Sutra do Lotus seria posteriormente reificada em um debate dentro da seita Nichiren. Entre aqueles que sustentavam, um debate dentro da seita Nichiren entre aqueles que sustentavam que as duas metades eram igualmente importantes e aqueles que sustentavam que a primeira metade era inferior à segunda metade. Isso é chamado de controvérsia Ichi-Shoretsu, ou mesmo superior e inferior. Dentro deste último grupo, havia uma facção que, aparentemente reconhecendo a continuidade relativa dos capítulos 15 a 22 e a qualidade relativamente sobreposta dos capítulos 23 a 28, considerados pelos estudiosos hoje como interpolações posteriores, estimava particularmente os primeiros 8 capítulos da segunda metade, autodenominando-se Raponha, ou Seita dos 8 capítulos. Ziyi nasceu em 538, no que é hoje a província de Hunan, filho de um funcionário governamental. Órfão em tenra idade, foi ordenado monge aos 18 anos, memorizando o Sutra do Lótus em 20 dias. Em 560, tornou-se discípulo do monge Huici, um erudito devoto do Lótus. Mais tarde, ao ler o Sutra do Lótus no Monte Dasu, em Guangzhou, experimentou um despertar, no qual seu corpo e mente foram esvaziados e ele entrou, quiescente, em contemplação. Sua compreensão do Lótus era como uma luz intensa brilhando em um beco escuro. Sua compreensão da natureza dos Dharmas assemelhava-se a um longo vento percorrendo um grande espaço vazio. O capítulo que ele estava lendo era o capítulo 23, no qual o Bodhisattva incendeia seu corpo como oferenda ao Buda. Após 7 anos de estudo na montanha, Zhi partiu, seguindo instruções de Huici para tornar-se ele próprio um professor. Renomado hoje como fundador da escola Tiantai do budismo chinês, ele se tornaria o devoto mais influente do Sutra do Lótus na história do budismo. Entre suas obras mais famosas está o significado profundo do Sutra do Lótus, Fa Hua Xuan Yi. 2 terços deste extenso texto são dedicados a uma exegese dos 2 primeiros caracteres do título chinês do Sutra: Miao, que seria o Myo em japonês, né? Sutil, e Fa, que é Dharma. Era a convicção de Zii que o Sutra do Lótus era a expressão mais completa do ensinamento mais elevado do Buda.
No entanto, para sustentar essa afirmação, ele precisava explicar por que o Buda ensinava outras coisas. Ele foi capaz de usar como modelo a própria narrativa do Buda no Lótus de ter primeiro ensinado os três veículos usando meios hábeis e então ensinado o Sutra do Lótus perto do fim de sua vida. Mas também era necessário compreender o lugar dos outros sutras, e especialmente de outros sutras Mahayana, cuja existência o Lotus não reconhece. A Zi, assim, expandiu a narrativa fornecida pelo Lotus, dividindo os ensinamentos do Buda em cinco períodos. Essa foi uma invenção chinesa. De acordo com a narrativa mais conhecida da vida do Buda, após alcançar a iluminação, ele passou 49 dias nas proximidades da árvore Bodhi. Ele então partiu para o Bosque dos Cervos, para o Parque dos Cervos em Sarnath, onde proferiu seu primeiro sermão, ensinando as quatro nobres verdades e o nobre caminho óctuplo ao grupo de cinco, os ascetas com quem havia praticado várias austeridades nos 6 anos anteriores à sua iluminação. Assim, poderia-se presumir que isso constituiria o primeiro período do ensinamento do Buda. No entanto, um famoso Sutra Mahayana, e particularmente influente na China, o Guirlanda de Flores, Avatamsaka, afirma que seu discurso de abertura foi proferido pelo Buda logo após sua iluminação, enquanto ele ainda se encontrava sentado sob a árvore Bodhi. Ele é assim considerado por seus adeptos como o primeiro ensinamento do Buda, proferido diretamente após a experiência da budeidade, expresso de forma direta e sem que o Buda buscasse adaptá-lo às capacidades de sua audiência. Este, então, foi o primeiro período de ensinamento segundo Zi, porque o Buda ensinou sem recorrer aos meios hábeis. O sutra foi compreendido pelos bodhisattvas presentes na Assembleia, mas teria sido incompreensível aos Theravādas e aos Pratyekabudas, requerendo ensinamentos adicionais. O Buda, portanto, dirigiu-se ao Parque dos Cervos em Sarnath, onde ensinou aquilo que era apropriado àqueles ainda não preparados para ouvir a verdade última, expondo os sutras do que mais tarde seria reunido como o cânone budista convencional. De acordo com Zi, e como o Buda explica no Sutra do Lótus, esses sutras foram concebidos especificamente para aqueles que estavam temporariamente incapazes de compreender o caminho do Bodhisattva rumo à budeidade. O Buda, portanto, valendo-se de seus meios hábeis, ensinou-lhes que deveriam buscar o Nirvana, embora soubesse que tal Nirvana não existia. Este segundo período, que no esquema de Zi durou 12 anos, é denominado período do Parque dos Cervos, para indicar o lugar onde o Buda, ao menos de acordo com o Hinayana, proferiu seu primeiro sermão. Zi deixou claro que os nomes dos períodos não implicavam que isso era tudo que o Buda ensinou durante cada período, mas, antes, o conteúdo predominante de seus ensinamentos. A presença dos sutras pré-Mahayana foi, assim, explicada de maneira bastante hábil, fazendo uso da doutrina dos meios hábeis do Sutra do Lótus. Um problema mais complicado apresentou-se sob a forma dos muitos sutras Mahayana conhecidos na China, muitos dos quais reivindicam sua autoridade máxima, reivindicações semelhantes àquelas encontradas no Sutra do Lótus. Zii classificou esses sutras, com quatro exceções, em uma classe que denominou Vaipulya, com o significado de vasto, amplo ou estendido. O termo aparece nos títulos estendidos de muitos sutras Mahayana, especialmente aqueles particularmente extensos, incluindo o Lotus. De fato, em alguns manuscritos em sânscrito, o Lotus é denominado o rei dos Vaipulya Sutras. Entretanto, para que a cronologia de Zii fizesse sentido, o Sutra do Lótus não poderia ser um Vaipulya Sutra. Ele, portanto, redefiniu o termo de modo a incluir obras célebres como o ensinamento de Vimalakirti, Vimalakirti Nirdesha, a descida a Lanka, Lankavatara e a luz dourada, Suvarna Prabhasa. O propósito do Buda nesse sutra, segundo Zii, era denegrir o que ele havia ensinado durante o período do Parque dos Cervos, explicando aos Theravādas e Pratyekabudas que o veículo, Yana, que ele lhes havia ensinado era de fato inferior, Rina. O exemplo mais claro disso para Zii era o ensinamento de Vimalakirti, onde o leigo e Bodhisattva, Vimalakirti humilha famosamente os mais célebres arhats, demonstrando que sua sabedoria é superior à deles. O Buda ensinou esses sutras por 8 anos. Entre os mais famosos dos sutras Mahayanas e aqueles que estavam entre os mais influentes na China, estavam os sutras da perfeição da sabedoria, um corpus de textos reconhecidos,
por apresentar a doutrina da vacuidade. Muitos desses sutras eram conhecidos por suas extensões, por sua extensão. 80 mil instâncias, 18 mil instâncias, 25 mil instâncias. Não sei se instâncias aqui é o termo certo, mas enfim, depois a gente pode ver no original. Ah, há também dois sutras do Corpus que, juntamente com o Lotus, alcançaram fama suficiente para serem conhecidos por seus títulos em inglês: o Sutra do Diamante e o Sutra do Coração. Para Zi, esses sutras justificavam seu próprio período, um período de 22 anos. Aqui o Buda ensinou a doutrina da vacuidade. Dentro da cronologia de seu ensinamento, sua razão específica para apresentar esses sutras foi ensinar a doutrina da vacuidade. O quinto e último período, como se poderia esperar, é o período do Sutra do Lótus. O próprio Sutra afirma que foi apresentado mais de 40 anos após a iluminação do Buda sobre a árvore Bodhi e que é o último sutra que todos os Budas ensinam antes de adentrarem ou parecerem adentrar no Nirvana. Como o mais elevado ensinamento do Buda é, portanto, apropriado que seja o sutra final, tanto em termos de cronologia quanto em termos de profundidade. Para Zi, esse período durou 8 anos. Esses foram, presumivelmente, 8 anos para a visão humana comum, visto que no capítulo 21, o Buda e todos os Budas estendem suas línguas até os céus por centenas de milhares de anos. A narrativa de Zii sobre a carreira do Buda, começando com as primeiras palavras que ele pronunciou após sua iluminação e terminando com o Lótus, foi complicada pela presença de outro texto, um que deveria ser de alguma forma incorporado à cronologia, um que deveria ser colocado depois do Sutra do Lótus. No Cânone Pali encontra-se o famoso grande discurso sobre o Nirvana final, Mahaparinibbana Sutta, um relato extenso dos últimos dias do Buda, sua morte, sua cremação e a distribuição de suas relíquias. É uma versão em sânscrito desse título, Mahaparinirvana Sutra, que narra muitos dos mesmos eventos, mas que em outros aspectos é um texto muito diferente. É muito mais longo e, diferentemente da versão Pali, começa com o Buda já em seu leito de morte. Uma possível indicação da data do texto em sânscrito é uma profecia sobre os eventos que ocorrem 700 anos após a morte do Buda. Em muitos casos, as profecias budistas sobre o futuro são consideradas pelos estudiosos como descrições do presente. De qualquer forma, é claro que foi composto depois do Sutra do Lótus, porque o menciona, bem como outros sutras Mahayana, pelo nome. Como o Lótus, o Nirvana Sutra, como frequentemente é referido em chinês, parece ter se desenvolvido ao longo do tempo. Talvez começando como uma obra de corrente principal, com elementos Mahayana, adicionados a versões subsequentes. A versão mais longa, aquela que alcançou grande fama na China, é renomada por proclamar que todos os seres, mesmo os mais depravados, são dotados da natureza búdica, Buda Dato. O Nirvana Sutra também fornece uma poderosa inversão de uma doutrina budista clássica denominada as quatro visões invertidas, Viparyasa. Os seres sencientes veem erroneamente: 1. Aquilo que é sofrimento como sendo prazeroso. 2. Aquilo que é impermanente como sendo permanente. 3. Aquilo que é impuro como sendo puro. E 4. Aquilo que é sem eu como possuindo eu. No Nirvana Sutra, o Buda declara que as quatro visões corretas do sofrimento, impermanência, impureza e não eu são, de fato, errôneas, no caso do próprio Buda, de seu Nirvana e da natureza búdica, que são bem-aventurados, permanentes, puros e dotados de eu. Assim, o Buda não passou para o Nirvana, pois sua longevidade é incalculável. Seu Nirvana é eterno, puro, bem-aventurado e dotado de eu. Visto que todos os seres sencientes são dotados da natureza búdica, essas quatro qualidades também são encontradas em todos os seres. Para os budistas da China, este era um relato histórico da passagem do Buda para o Nirvana, e as extensas instruções que ele ali proferiu foram suas últimas palavras. De fato, nos sistemas de classificação Pangeal desenvolvidos na China antes de Zhi, o Mahaparinirvana Sutra constituía seu próprio período, o período final, na cronologia dos ensinamentos do Buda. Como ele era um devoto do Lotus, isso não era possível para Zi. Se o Sutra do Lotus era a palavra final, qual era o propósito do Mahaparinirvana Sutra? Especialmente, pode-se acrescentar, quando em determinado ponto no Lotus, o Buda declarou que ele não entraria em Nirvana por muitos éons. Assim, para o período final do ensinamento do Buda, Zi atribuiu um título duplo, Hahua Nepanshi,
período Lotus Nirvana. Ele explicou que, na maioria das ocasiões na história cósmica, o Sutra do Lotus era de fato o ensinamento final do Buda. Contudo, em nosso caso, foi necessário que o Buda reiterasse uma série de pontos antes de entrar em Nirvana, exigindo assim o Mahaparinirvana Sutra, que foi exposto no último dia e última noite da vida do Buda. Para Zii e para muitos leitores, ao longo dos séculos, o Sutra do Lotus contém duas mensagens principais. A primeira, encontrada na primeira metade do Sutra, é que não há três veículos, há um veículo único, que eventualmente transportará todos os seres sencientes à budeidade. A segunda, encontrada na segunda metade do Sutra, é que a duração da vida do Buda é imensurável. Essas duas doutrinas são geralmente compatíveis com o Sutra do Nirvana, permitindo que Zii continue a sustentar a supremacia do Sutra do Lotus. Mas se mas se tudo está dito no Lotus, qual é o propósito do Nirvana? Aqui, aqueles 5.000 monges e monjas arrogantes que se retiraram no segundo capítulo do Sutra do Lotus vêm ao resgate. O Sutra não explica o que aconteceu com eles, mas explica que retornaram à assembleia que cercava o leito de morte do Buda. O Buda, assim, reiterou compassivamente a mensagem central do Sutra do Lotus para aqueles que haviam perdido na primeira vez. Era também importante, no momento de sua aparente passagem para o Nirvana, que o Buda reiterasse o que havia declarado no Lotus, que, como o sábio médico, o Buda apenas finge morrer. Na verdade, seu tempo de vida é imensurável. Os Sutras Mahayana não são tratados sistemáticos, apresentando um estilo frequente mais de revelação do que de razão. Não obstante, muitos sutras foram examinados por exegetas budistas para derivar as famosas doutrinas do budismo Mahayana. Pensa-se imediatamente nos sutras da perfeição da sabedoria para o Madhyamaka, e no Lankavatara e no Sandinirmokana para o Yogacara. Comparado a essas obras, o Sutra do Lotus é amplamente desprovido, ao menos ostensivamente, daquilo que se tende a considerar como filosofia budista. Ele parece ter tido pouca influência nesse domínio da Índia. Na China, contudo, serviria como inspiração para algumas das doutrinas mais fundamentais da história do budismo da Ásia Oriental. Podemos considerar uma aqui, novamente, proveniente de Zhi, 3.000 mundos em um único pensamento, Yin Yang Sankhya. Próximo ao início do segundo capítulo da tradução de Kumarajiva, o Buda diz: ninguém, além dos Budas, pode conhecer completamente os aspectos reais de todos os dharmas, isto é, seu caráter, natureza, substância, potencial, função, causa, condição, resultado o resultado, efeito e unidade essencial. A partir dessa lista de termos técnicos budistas, aparentemente inócuos, Zi desenvolveu as 10 talidades, a décima das quais ele apresenta como a talidade de que o início e o fim são, em última instância, semelhantes. Essas 10 estão presentes em todas as coisas, incluindo todos os seres, tanto os não iluminados quanto os iluminados. Esses seres eram frequentemente enumerados como 10 na China, em uma lista denominada os 10 Reinos do Dharma. Isso foi derivado da lista indiana padrão dos 6 reinos do Renascimento: deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas e habitantes do inferno. A estes foram acrescentados Siravakas, Pratikabudas, Bodhisattvas e Budas. Cada ser nesses 10 reinos podia ser considerado sob 3 perspectivas: seus constituintes, aqui se referindo à lista budista padrão dos 5 agregados, o ser senciente individual, composto por esses constituintes, e o ambiente físico desse ser senciente. Cada um dos 10 reinos do Dharma também era dotado das 10 salidades, encontradas no segundo capítulo do Lotus. Isto é, cada um tinha sua causa, natureza, substância, potencial e assim por diante. Além disso, para Zi, cada um dos 10 reinos possui todos os 10 dentro de si. Assim, um habitante do inferno tem o potencial de se tornar um Buda devido à presença do reino do Buda dentro de si. Um Buda é capaz de beneficiar compassivamente os habitantes do inferno devido à presença do reino do ser infernal dentro de si. A multiplicação dos 10 reinos do Dharma pelas 10 talidades que cada um possui resulta em 100. Pelo fato de cada um dos 10 reinos do Dharma também conter os outros 9, esse número também é multiplicado por 10, resultando em 1.000. Isso é então multiplicado por 3, porque cada um possui seus constituintes, seres sencientes e ambientes, resultando em 3.000. Como Zi escreveu, esses 3.000 estão contidos em um momento fugaz de pensamento.
Isto é, o universo inteiro e, portanto, o potencial para iluminação está contido em um único momento de pensamento. Essa frase forneceria fundamento para inovações da doutrina budista na China, na Coreia e no Japão. As contribuições de Zii para a exaltação do Sutra do Lótus na Ásia Oriental não se restringiram ao âmbito filosófico. Ele também compôs textos rituais de devoção ao Sutra, sendo o mais famoso e mais influente denominado Rito de Arrependimento do Samadhi do Lótus, Fa Hua San Mei Shan Yi. Este serviu como protótipo para textos posteriores de arrependimento, especialmente aqueles centrados em Avalokitesvara e Amitabha. Esses textos eram manuais para retiros nos quais um praticante, ou frequentemente um grupo de praticantes, buscava visões de Budas e Bodhisattvas por meio de práticas físicas e contemplativas intensas. Acreditava-se que tais visões eram sinais de que o karma negativo de cada um, confessado e lamentado durante o ritual, havia sido purificado. O ritual de Zii deveria ser executado em 6 sessões por dia durante o período de 21 dias, tempo no qual não se deveria deitar, alternando entre práticas de caminhada e sentadas. Havia 10 práticas que deviam ser realizadas em cada sessão, omitindo-se a primeira após a primeira sessão. Elas eram ornamentação e purificação do santuário, purificação da pessoa, oferenda dos 3 atos ou oferenda de incenso e flores, invocação das 3 joias, louvor às 3 joias, veneração aos Budas, confissão dos pecados, circumambulação, recitação do Sutra do Lótus durante a circumambulação e meditação sobre a esfera da realidade única. Apesar da grande significância doutrinária da leitura de Zii no sentido de interpretação do Sutra do Lótus, outras formas de leitura seriam muito mais populares na China, isto é, a leitura que o próprio Sutra prescreve, uma das renomadas 5 práticas do pregador do Dharma. Elas são preservar ou sustentar, o que inclui tanto o sentido literal quanto figurado da palavra, ler, recitar, explicar e copiar o sutra. A leitura do sutra era frequentemente um ato ritual, com o leitor banhando-se, vestindo trajes especiais e queimando incenso antes de iniciar. Milagres frequentemente acompanhavam a prática, tão numerosos que no século 7 e 8 foram produzidas grandes antologias de histórias de milagres do Sutra do Lótus, relatando os eventos maravilhosos que acompanhavam a realização das 5 práticas, as recompensas conquistadas pelos piedosos e as punições sofridas pelos ímpios, confirmando assim a promessa do Buda nas páginas do Sutra. Isso parece ter criado uma espécie de simbiose entre o Sutra do Lótus e os relatos, com estes expandindo e aumentando a percepção da eficácia do Sutra e o Sutra gerando cada vez mais relatos de milagres. Por exemplo, uma certa monja memorizou o Sutra e o recitou 2 vezes ao dia durante 20 anos. Ela era bastante bela, e um oficial local cobiçou-a. Quando ele tentou entrar em sua cela numa noite, como diz o texto, suas extremidades inferiores foram tomadas por uma dor ardente e o seu membro viril caiu. Outros casos de leitura, embora talvez não milagrosos, foram ainda assim notáveis. Diz-se que há 69.374 caracteres na tradução de Kumarajiva do Sutra do Lótus, e há relatos no século XII da prática de monges e monjas realizarem uma prostração, ajoelhando-se e tocando a cabeça no chão, ao ler ou recitar cada caractere, em consonância com o dito de que cada caractere do Sutra do Lótus é um Buda. Copiar o Sutra do Lótus frequentemente com relatos dos benefícios da cópia anexados ao manuscrito, era considerado um ato particularmente meritório, e os fiéis frequentemente despendiam grandes somas para providenciar o melhor papel e tinta, com o sutra às vezes escrito em ouro, às vezes em prata e às vezes no próprio sangue do copista. Mais de 1.000 cópias do sutra foram descobertas na caverna biblioteca em Dunhuang, e cenas do sutra aparecem nas paredes de cerca de 75 cavernas do local. Entre os murais, a aparição da estupa adornada com joias no capítulo 11 é retratada 54 vezes. A parábola da casa em chamas, no capítulo 3, é retratada 31 vezes. E o Bodhisattva Avalokitesvara, conhecido como Guanyin em chinês, no capítulo 25, é retratado 42 vezes. Esse capítulo ganharia particular fama na China. O Bodhisattva, que é masculino na Índia, tornar-se-ia feminino na China, descrito em fontes europeias como a deusa da misericórdia. Em chinês, contudo, ela teria muitos nomes e muitas formas. Entre as mais famosas está a princesa Miao Shan,
maravilhosa bondade. Quando ela se recusou a casar com o homem que seu pai, o rei, havia selecionado para ela, ele a submeteu a punições cada vez mais severas em um esforço para fazê-la ceder. Após ser confinada nos Jardins Reais, ela foi obrigada a trabalhar como operária em um convento que o rei incendiou, matando 500 monjas. Quando a princesa sobreviveu ao incêndio, o rei mandou estrangulá-la. Quando ela alcançou a morada dos mortos, pregou o Dharma, fazendo que os habitantes do inferno renascessem imediatamente na terra pura. Temendo o despovoamento de seu domínio, o Senhor da Morte a restaurou ao reino humano, onde seu pai estava sofrendo de uma doença terrível. A consequência kármica de ter assassinado as 500, né, como consequência kármica de ter assassinado as 500 monjas. A princesa disfarçou-se de monge e disse ao rei que ele poderia ser curado por um remédio feito dos olhos e das mãos de uma pessoa sem ódio. Tal pessoa vivia na montanha Fragrante. Retornando à sua forma de princesa, ela foi para a montanha. Quando os servos do rei chegaram, ela arrancou seus olhos e cortou suas próprias mãos. O rei foi curado e foi à montanha agradecer a pessoa que havia feito sacrifício. Quando ele reconheceu a mulher sem mãos e sem olhos como sua filha, refugiou-se no Buda, no Dharma e na Sangha e orou para que os olhos, as mãos de sua filha fossem restaurados. A princesa então revelou sua verdadeira identidade como a Bodhisattva Guanyin, com 1000 braços dourados e olhos de diamantes. A Montanha Fragrante, na província de Henan, permanece um importante local de peregrinação, especialmente para mulheres até os dias atuais. O capítulo 20 do Sutra do Lótus conta a história de um bodhisattva chamado Sadaparibhuta, nunca desprezando, assim denominado porque jamais desprezava ninguém, dizendo a todos: Não ouso menosprezá-los. Por quê? Porque todos vocês praticam o caminho do Bodhisattva e se tornarão Budas. Muitos que foram assim interpelados ficaram irritados e atiraram pedras nele, mas ele nunca os menosprezou. E assim ele passou a ser conhecido de forma bastante sarcástica por outros como nunca menosprezar, nunca menosprezo, né? Ou jamais desprezar, como se fala em português, né? Quando estava prestes a morrer, bilhões de versos do Sutra do Lótus ressoaram pelos céus, purificando seus sentidos e prolongando sua vida. Ele ensinou o Sutra do Lótus por bilhões de anos, e aqueles que outrora o ridicularizaram tornaram-se seus seguidores. A seita dos três estágios, Sanjie, oferece outro exemplo da imitação bastante literal do Sutra do Lótus na China. Seus seguidores acreditavam que vivemos no terceiro estágio, isso é, um período de degeneração no qual os seres humanos estão suficientemente mergulhados na ignorância a ponto de serem incapazes de distinguir entre o iluminado e o não iluminado, ou de buscar refúgio em um Buda em particular. Eles também aderiam à famosa doutrina Mahayana de que todos os seres possuem a natureza búdica. O curso apropriado, portanto, era considerar todos os seres como Budas, levando os adeptos a se curvarem diante de cães vadios, vistos na China com particular repugnância, como incorporações completas à iluminação do Buda. Novamente, devido ao profundo nível atual de degeneração, os humanos carecem da capacidade de falar sem correr o risco de se envolver em uma das 4 formas de má conduta verbal do budismo: mentira, calúnia, abuso e fofoca. Os membros da seita eram, portanto, ordenados a nunca falar, mesmo para salvar suas próprias vidas. As únicas palavras que podiam pronunciar eram as de Sadaparibhuta, declarando a qualquer pessoa que encontrassem: Eu reverencio profundamente todos vocês e não ouso menosprezá-los. Todos vocês estão percorrendo o caminho dos Bodhisattvas e se tornarão Budas. E aí a gente encerrou o capítulo, né? E aí a gente vai para o capítulo 4, Sutra do Lótus no Japão, no nosso próximo encontro, tá? Nosso próximo encontro, pessoal, que agora vai demorar um pouquinho para acontecer, tá? Explicar para vocês que eu fui convidado, né, pelo Templo Myoshoji da Itália a participar de um workshop que eles vão estar realizando lá, né? Então, na semana que vem eu vou estar indo para lá, né, e vou ficar lá mais ou menos 3 semanas, né, ajudando no templo e, enfim, né, fazendo o que for necessário lá para que todas as atividades corram bem, né? Então, fui chamado e vou ficar lá esse tempo, né? Então, provavelmente eu não vou conseguir fazer os encontros, né? Caso eu ache que dá, eu aviso vocês, né? Mas até o dia, a gente vai voltar somente no dia 24 de abril agora, tá, pessoal? Vai ficar um bom tempo sem nossas leituras. Então, assim, se alguém quiser antecipar, né, o texto, ler um pouco mais, ou voltar a ler o que a gente já leu,
né? Se quiser, às vezes, estudar alguma coisa em específica, né? Eu vou estar à disposição para ajudar, como sempre, né? Eu vou estar, não vou estar fazendo as aulas aqui, né? Mas só que, né, pelo WhatsApp ali a gente vai poder continuar conversando. É, vamos lá, agora é com vocês. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, comentários, podem ficar à vontade. O Sérgio falou para você meus parabéns, feliz aniversário, muito obrigado. Amanhã, né, meu aniversário. Saúde e muitas realizações, que tem um evento maravilhoso na Itália. Muito obrigado, Sérgio. Fico muito feliz aí pela lembrança. Muito bom, na verdade, passar com vocês aqui, né? O Cláudio perguntou, né? Práticas online também vão pausar. O Okuda Sensei vai continuar fazendo pela manhã, né? Mas também ele não vai poder sempre, né? Então, eventualmente, a gente vai cancelar. Se eu conseguir fazer de lá, né? Eu vou fazer. Então, assim, a gente não vai ter a mesma regularidade que nós estamos tendo agora. Mas a gente vai fazer o possível para que a gente possa fazer a manutenção disso aí, né? Para que, né, todo mundo consiga seguir firme aí nas suas recitações. O Edmar escreveu, né? O Buda não teria passado pelo Nirvana, ele teria passado direto. Não entendi a sua pergunta, Edmar. Assim, que não é que passa pelo Nirvana, né? O Nirvana é o objetivo final do budismo, né? Então, você atinge o Nirvana, quer dizer, você atingiu a iluminação, né? Mas só que o Buda, né, isso que o texto fala aqui, ele ensinou um Nirvana provisório, né, nos ensinamentos pré-Lotus, né, que era o Nirvana dos Arhats, né? Então, ele ensina que você não precisa necessariamente se tornar um Buda para você atingir a iluminação. Você pode se tornar um Arhat, né? E você já se liberta dos ciclos de nascimentos e mortes e atinge o nirvana, ou seja, a extinção. Mas no Sutra do Lótus, Buda Shakyamuni fala, né? Na verdade, esse ensinamento é provisório, né? Esse é um nirvana provisório, né? Esses arhats, né? Que na verdade são praticantes bodhisattvas, né? Vão continuar renascendo, 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 sempre na presença de Budas, até que eles próprios também atinjam um completo despertar, né? Que é a Nuttara Samyak Sambodhi, que é a iluminação completa, né? Então, isso é o Nirvana, né? Mas o Buda, ele fala que ele vai atingir o Nirvana, mas depois no Sutra do Lótus ele diz, né? Isso também é provisório, né? Eu nunca me extingo, né? Eu estou constantemente aqui ensinando as pessoas, né? Me manifesto de várias maneiras, minhas práticas de Bodhisattva ainda não cessaram, né? Então ele continua ajudando, se manifestando, né? Então é esse que é o ensinamento do Sutra do Lótus. O Buda está sempre presente, né? Presente aqui, agora, junto com a gente, né? Então, basta que a gente consiga ter a sensibilidade, né, para conseguir enxergar isso na nossa realidade. A Daphne perguntou, né? Desculpa a pergunta boba, mas quando você diz sutra, você refere aos ensinamentos? Sim, né? Normalmente a gente chama os ensinamentos do Buda como sutra, né? Mas não existem somente sutras budistas, né? Sutra é uma palavra, né? Que inclusive denomina outros tipos de escrituras, né? Como, por exemplo, eu sempre brinco que o mais famoso é o Kama Sutra, né? Que todo mundo já ouviu falar, mas não é um sutra budista, né? Sutra quer dizer tem até a mesma, o sânscrito tem até uma origem semelhante ao português, né? Sutra tem uma semelhança com sutura, né? Então quer dizer o quê? O que é uma sutura? É uma costura. Então, sutra é uma costura de textos que formam, então, um livro, né? Mas só que dentro do contexto budista, sutra se refere aos ensinamentos do Buda. O Marcito falou parabéns, felicidades, muito obrigado. O Edmar também me deu feliz aniversário, muito obrigado. É, bom, eu achei, né, da minha parte, essa leitura de hoje bem interessante, né? Ele explicou ah, bem, né, a respeito dos 5 períodos, né, dos ensinamentos do Buda, é, que é a ordem cronológica, né, segundo a qual o Buda teria ensinado de acordo com o grande mestre Gentai, né? Então, esse é um ensinamento bastante importante, fundamental, né, para o entendimento de Nichiren Shonin, para a visão de mundo de Nichiren Shonin. É, E ele fala bastante, né? Ele explica bastante, não, mas ele explica ali a respeito
a Nichiren Sanzen, né, que é uma doutrina que o pessoal tem bastante curiosidade, mas que é muito mais profunda e difícil do que a gente costuma explicar, né, costuma saber. E ele fala, né, a respeito dos exemplos dos milagres do Sutra do Lótus, né, da história que o Sutra do Lótus, que ele fala assim, o grande mestre Chentai, ele formulou 10 práticas, né, de arrependimento e tal, né, mas só que o que ficou popular mesmo foram os 5 mestres do Dharma, né, o Gosho Roshi, né, que manter, ler, copiar, ensinar e ah, recitar o Sutra, né, não nessa ordem. Mas isso sim ficou famoso, né? E todos os relatos de benefícios, né, que as pessoas recebiam por conta desse tipo de prática, né? Então, assim, isso lá no século seis, sete, né? Então, as histórias, né, como essa da princesa, né, que tirou os olhos, que era a manifestação de Avalokitesvara, essa escola, né, que os monges podiam falar só as palavras, né, do Bodhisattva jamais desprezar, né? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, né? As pessoas muitas vezes têm essa ideia de que tinha o Buda, aí Nichiren Shonin, e aí a gente, né? E que nada aconteceu nesses 2.500 anos além disso, né? Então tem muita história, né? Muita história. Quando Nichiren Shonin surge no século XIII, né? Então Nichiren Shonin está mais perto da gente do que ele estava do Buda, né? Então vamos dizer assim, o Nichiren Shonin é mais contemporâneo nosso do que do Buda, né? Se a gente olhar por uma ótica assim geral, maior, né? Então, o Nichiren Shonin, quando ele recebe o Sutra do Lotus, ele já recebe junto com o Sutra, toda uma carga, né, de doutrina, de história, de tradições, de lendas, de práticas, né? Então, não é uma coisa, eu sempre falo, muita gente pensa isso, né? Mas Nichiren Shonin não pegou e tirou da manga, assim, esse é o Sutra do Lótus aí, galera, não, myoho renge kyo, vamos todo mundo praticar para vencer e ser feliz, né? Não foi isso que ele fez, né? Então, ele tinha, ele, como, se não me engano, foi Isaac Newton que falou, né? Posso estar errado, né? Que pude ver mais longe, pois me sentei aos ombros de gigantes, né? Então, Nichiren Shonin é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele, ele recebeu, né, grandes mestres, né? Como Kumarajiva, né? Como o próprio grande mestre Tiantai, né? Mas todas essas outras pessoas, né? Anônimas, a maior parte delas que sustentaram e mantiveram a tradição do Sutra do Lótus, né? Monges, leigos, né? Então isso para mim mostra como é bonita, né? Essa tradição que a gente carrega, né? Como é viva e como é rica, né? A Cláudia Amara escreveu aqui, né? Boa noite, sensei. Sou praticante budista há mais de 30 anos. Só agora estou aprendendo realmente o que é budismo. Ah, que bom! Na- Eu fico feliz por um lado, mas fico triste por outro. Mas nunca é tarde, né? Eu sempre falo que a gente sempre pode ressignificar, né, as nossas experiências, né? Então, a partir do momento que a gente começa a praticar, entender de uma maneira diferente, né, pode talvez adquirir uma maturidade para olhar para trás, né, e enxergar, né, que a gente também progrediu, também fez coisas boas, né, que a gente também aprendeu, né? Sei que em alguns momentos pode parecer meio frustrante, né? Algumas pessoas me falam, né, que se sentem enganadas, né? Mas eu acho que essa frustração a gente tem que saber trabalhar, controlar, deixar passar, né? Para que a gente possa, no momento certo, ressignificar e ver, né, que esses foram os caminhos que nos fizeram chegar até aqui, né? Então, isso é que é o importante. É, como copiar o Sutra do Lotus, né? A Cláudia Mara respondeu, perguntou aqui também. É, Tradicionalmente, a gente copia os caracteres em chinês, né? Quando a gente faz a prática quase que ritual, né? Da cópia do sutra, né? Então, é feita uma purificação das mãos, da boca, né? Aí se copia letra por letra, né? Com concentração, né? Com devoção, com reverência, né? Então, para quem é chinês ou japonês, né, eles conseguem entender os kanjis, né, os caracteres, né? Talvez os japoneses menos do que os chineses, mas eu acho que na verdade nem os chineses, né? Porque os chineses eles já usam atualmente um kanji simplificado, né? Então, na verdade, assim, eles entendem melhor do que nós, bem melhor do que nós, mas ainda assim não é um texto completamente
entendível, né? Não sei se existe essa palavra, né? Compreensível para eles, né? Então, mas ainda assim, né? Letra por letra, né? Eles refletem, meditam a respeito de em cada uma das letras, né? Porque cada uma das letras é um Buda, né? Inclusive isso foi falado, né? Que existe essa compreensão também, que não foi Nichiren Shonin, mais uma vez, que tirou da cartola, né? Então, o, o cada letra, né? Às vezes o pessoal desenhava uma flor, um lótus, né? Tipo, como se fosse uma cadeira de lótus, assim, para que as pessoas, para que cada caractere se assentasse, né? Então, assim, essa é a forma tradicional. Mas só que tem que pensar, qual que é o significado da cópia do Sutra, né? Era que o Sutra se propagasse, né? O objetivo dessas 5 práticas é para a propagação do Sutra, é a difusão dos ensinamentos, né? Então, por que que você vai ler, né, recitar? Por que que você vai ensinar, né? Por que que você vai copiar? Para que o Sutra se espalhe, né? Então, naquela época, né, há 2.000 anos atrás, não existiam máquinas de cópia, né, não existiam nem aquelas prensas, né, que isso aí foi inventado, inclusive, não sei se foi inventado na China, mas na China, né, já existe há muito, muito tempo, né, que é como se fossem carimbos, né, de cada uma das letras que eles formavam tipo uma prensa e aí carimbavam as páginas assim, né? Então mas ainda assim, o trabalho de entalhar cada uma das letras ali também era considerado cópia, né? E então a ideia era espalhar, né? Hoje em dia a gente tem impressora, a gente tem internet, né? Muita gente ainda também nem usa livro físico mais, né? Então, assim, hoje você né, a gente pode entender se copiar o Sutra de uma maneira até diferente, né? A gente pode entender se copiar o Sutra, às vezes, né, em português você pode escrever, você pode digitar, você pode compartilhar trechos, né? Isso, de certa forma, é cópia também, né? Mas só que a forma tradicional mesmo é copiar na mão, né? Na mão mesmo, né? Você pode copiar como a gente, quero copiar em português, né? Posso copiar em português também, né? Posso fazer o meu caderno, né? Pegar um livro, né, em branco e eu escrever com a minha própria letra, né? O Sutra do Lótus em português, né? Um trabalho, né, que o Cadu falou, achava que fosse uma forma de memorizar o Sutra, mas né? Porque, na verdade, você está escrevendo o Sutra dentro da tua própria vida, né? Você está, palavra por palavra, pensando, meditando, refletindo, né? Assim, digerindo aquilo dentro de você, né? Então, assim, é uma prática muito bonita, né? E né? Não à toa, né, considerada uma das 5 práticas mais importantes do Sutra, né? E testada, né, por, né, tanta gente aí no passado já, né? O Edmar escreveu, né? Para quem não consegue acompanhar, para quem não consegue acompanhar as práticas pelo Zoom e Instagram todos os dias, existe uma técnica paliativa a ser praticada? Você pode praticar sozinho. Né? Nada, você não é obrigado a praticar no Instagram com a gente ou no Zoom com a gente, né? Você pode praticar sozinho, né? Se o teu horário não encaixa, não bate, né? Você pode simplesmente fazer no teu horário, né? Só que o que a gente recomenda é que faça junto, né, com a gente, porque daí você aprende, né? Você vai vendo como realizar a recitação, todos os procedimentos, né? Enfim, aí você vai aprendendo, né? Mas nada te impede de recitar sozinho, né? Então, essa é a prática diária, né? Na verdade, antes de existir internet, era como todo mundo fazia, né? A gente esquece disso, né? É assim que os incas e os astecas faziam quando eles queriam praticar, né? Eles faziam em casa por eles mesmos. É, e claro, né, se você tá em Minas, né, eu já sei tá bom despacho, né, Edmar, então talvez não. Eu acho que não tem nenhum praticante em bom despacho, né, mas tem outros praticantes em Minas aí que talvez estejam próximos o suficiente para vocês poderem se encontrar, né, como tava o Leandro aqui agora há pouco, né, o Leandro é de Minas, tem outras pessoas que são de Minas também. Quem sabe vocês podem começar a se organizar, né, para periodicamente aí se encontrarem e poder praticar em grupo, né? Porque essa prática em grupo é muito importante também, né? Muito forte, né? A gente aprende muito mais praticando em grupo do que praticando online, né? E muito mais ainda do que praticando sozinho, né? Então é muito importante a gente
ter oportunidades, né, de praticar junto com outras pessoas, né, mais experientes que a gente e também com pessoas menos experientes, porque a gente consegue explicar para elas, ensinar para elas, né? Então isso também é a nossa própria prática. É, teve uma pergunta aqui que sumiu, que era da Daphne, que era se eu poderia fazer um resumo do Sutra do Lótus, né? É muito difícil de fazer esse resumo, assim, em poucas palavras, né? O que eu posso te dizer, né, é te convidar a continuar estudando. Porque assim, o Sutra do Lotus, né, ele, como o nosso livro aqui falou agora, ele é um dos principais, né, ensinamentos budistas para nossa escola, é o principal ensinamento budista. E não é uma coisa assim que você vai simplesmente, de repente, entender, né? Então, é um sutra que até o texto fala algumas vezes, né, que ele não tem um conteúdo filosófico assim tão proeminente, né, numa primeira vista, como outros sutras, como os sutras da perfeição da sabedoria. Só que é um sutra que ele te convida à prática, né? Então você não absorve racionalmente, né, o que você está lendo ali, mas se você pratica aqueles ensinamentos e você desperta dentro da sua própria vida, né? Então o entendimento do Sutra do Lótus é uma coisa que vai acontecer gradualmente, naturalmente, a partir do momento que você começa a recitar Nam-myoho Renge-kyo, você começa a se envolver, você entra na correnteza do Dharma, né? E aí, naturalmente, você vai aprendendo, vai se envolvendo, vai conhecendo outras pessoas que praticam também, vai lendo materiais e tudo mais. Então, essa é a melhor maneira, né? Realmente entrar, né? Se deixar entrar nessa correnteza do Dharma. Mas, dando um resumo breve, né, que foi o que você tinha pedido ali, o Sutra do Lótus, ele é um dos últimos sutras, né, como o texto falou, um dos últimos sutras que teriam sido ensinados pelo Buda, né, apesar das questões da autenticidade histórica do texto, né, de ele realmente ter de fato sido falado literalmente pelo Buda, né, como o texto, o livro aqui vem abordando esse assunto até então. E é um ensinamento que fala que todas as pessoas vão se tornar Budas, né? Esse é o ensinamento mais importante, principal, que resume a questão dos três veículos, substituição dos três veículos pelo veículo único, que resume a questão da vida eterna do Buda, né? É esse ensinamento. Todas as pessoas podem se tornar Budas, mas não é só isso, né? Todas as pessoas, na verdade, já são Budas, né? A gente que não percebe, né? A gente que não enxerga, né? A gente coloca vários preconceitos, várias ideias, né? A gente fica racionalizando e criando várias coisas dentro de nós que fazem com que a gente não enxergue isso, né? Então, a nossa prática é eliminar todas essas coisas, né? Tornar nossa mente mais sensível, mais afinada, né? Para que a gente possa criar essa afinidade com o Buda, né? E possa enxergar essa realidade que o Sutra ensina. Então, o ensinamento de que todas as pessoas vão se tornar Budas e que hoje parece muito evidente, né, para quem tem contato com o budismo pela primeira vez, é o ensinamento do Sutra do Lótus, né? Então, esse é um breve resumo, que não foi tão breve assim, que eu poderia falar para você, né? A Cláudia Mara perguntou aqui, né? Qual o melhor livro do Sutra do Lótus que a gente consegue adquirir em português? Olha só, pessoal, tem no nosso Drive lá, tem uma tradução, tá? Que é uma tradução informal que foi feita por não sei quem, mas é daquele site Luiz Dantas, né? Da dantas.com/lotus e a pessoa que publica aquele site lá se chama Luiz Dantas, não sei quem ele é, não sei se ele é budista, não sei nada sobre ele, não sei nem se foi ele que fez, mas é uma tradução do Burton Watson, né? Que foi o cara contratado, né, pela Soka Gakkai para fazer a tradução do Sutra do Lotus para o inglês. Então ele não é um cara qualquer, né? Ele é um professor, um acadêmico, alguém muito respeitado, né? Então, apesar de ele ter sido contratado pela Soka Gakkai, ele fez um bom trabalho, né? Talvez com alguns vieses a pedido do próprio contratante, mas ele fez um bom trabalho e aquela tradução que está lá no nosso Drive, né? Tá boa, né, em relação ao original em inglês. Então eu recomendo que vocês usem aquela, né? Tem uma outra tradução para o português, né, que é a do Sencho Murano, né, que foi o monge da Nichiren Shu, que atuou nos Estados Unidos e ele verteu então o sutra do chinês de Kumarajiva original para o inglês.
E nós estamos trabalhando, né, apesar de com avanços mínimos, né, nisso, infelizmente, né, por conta do tempo e tudo mais. É, mas essa versão do Senchu Murano a gente pretende publicar ela em português, né? Então, espero que em breve, tá? A Marise falou aqui, né? Estou lendo uma versão em italiano, que é a versão do Senchu Murano também, né? Que foi traduzida para o italiano. Então, eu recomendo vocês abrirem lá o Drive ou aguardarem um pouquinho aí para que a gente libere, né? Espero que em breve uma versão dos True Lotus do Reverendo Senchu Murano. Tem uma que o Sérgio compartilhou aqui, traduzido original em chinês por The Buddhist Text Translation Society nos Estados Unidos. Tem algumas traduções, né? Tem, se você, por exemplo, em inglês, né? Se você pegar lá aquele site da BDK, né? Bukyoden do Kyokai, eles têm lá a tradução do Sutra Lotus e de vários, dezenas, centenas de sutras lá, boas traduções contratadas também pela BDK, mas com professores contratados, doutores contratados, traduções muito, muito boas, né? Públicas, gratuitas lá, né? Então você pode baixar lá também e ou pode comprar o livro, né? Em inglês tem bastante opção, né? Então, quem quiser ler em inglês tem a versão do Sete Murano, mas tem essa versão da BDK gratuita aí também. A tradução para o português do Brasil por Marcos Subirajara de Carvalho e Camargo. Olha, essa é uma tradução que circula já faz bastante tempo. Ah, eu particularmente não recomendo, assim, porque eu não sei de onde surgiu essa tradução, sabe? Eu sei que foi ele que fez, mas, assim, não sei qual foi a técnica, o método, qual foi o texto original. é, Enfim, né? Eu acho que ele fez um bom trabalho no sentido de que muita gente conhece essa versão dele, né? E tem contato e lê, né? Então eu não sei o quão fidedigno é, mas se, né, ler nunca faz mal, né? Então se você tá com disposição, tempo, né? Tá afim, vai lá e lê, né? Não tem problema, até é bom, né? Pra gente conhecer várias versões e poder comparar e discutir, né? O Dimar perguntou: o termo mais correto para português seria eu me refugio no Sutra do Lótus maravilhoso ou me devoto ao Sutra do Lótus maravilhoso? É, Vamos lá. Refúgio ou devoção, né? Namu, né? Isso que você está perguntando, né? Namu, Nichiren Shorin falou que Namu quer dizer Kimyo, né? Kimyo em japonês quer dizer dedicar a própria vida, né? Então você colocar a sua vida ali, né? Então, tanto refúgio como devoção, tá certo, né? Desde que você tenha o espírito, né, de Kimyo, né? Dedicar a vida, coloca a sua vida naquilo ali, né? Eu dedico a minha vida, eu coloco a minha vida ao Sutra do Lotus, à disposição do Sutra do Lotus, né? Essa seria a tradução. Só a questão, né? Não é Sutra do Lotus maravilhoso, né? Seria Sutra do Lotus do Dharma maravilhoso, né? Não é o Sutra que é maravilhoso, é o Dharma do Lotus, né? É o Dharma ensinado pelo Sutra que é maravilhoso, tá? É, o Sérgio falou aqui, né? A recitação em sânscrito é válida? Sadharma Pundarika Sutra. Olha, até é, né? Mas só que quando a gente recita Nam-myoho Renge Kyo, né? A gente não tá só falando, né? E devota ao Sutra do Lótus Dharma maravilhoso, né? Você tá trazendo toda a carga, né? Que vem junto com isso, né? Porque Nichiren Shonin recitava Nam-myoho Renge Kyo, né? Então não é só a devoção ao Sutra do Lótus, mas é tudo que vem embutido ali, né? Então Nam-myoho Renge Kyo, a tradução sino-japonesa, né? Aliás, a pronúncia sino-japonesa, como Nichiren Shorin ensinou, traz esse DNA junto, né? Da prática que Nichiren Shonin realizou, né? Da vida que Nichiren Shonin colocou ali, né? As histórias dele, as perseguições dele, né? Tudo que aconteceu nos 800 anos desde a fundação da nossa escola até hoje, tudo que aconteceu ali, tá tudo na Mumyo Horenge que aconteceu. Você fala
a pronúncia Namu Myoho Renge Kyo, né? A forma como a gente aprende na nossa escola, você está se conectando a tudo isso, né? Então tem o DNA, de certa maneira, né? Então, sim, você quer recitar? Pode, mas, né, perde essa conexão, perde essa linhagem dos ensinamentos. Ah, o Cadu falou, sempre achei muita tradução para poucos caracteres, né, do Namu, mas na verdade o Namu é bem complicado, tá? E Nichiren Shonin falou Kimyo, assim, de uma maneira muito sábia, né? Mas realmente Namu dá pra estender bastante, falar muito a respeito, né, do que é Namu. Assim como o próprio texto falou antes ali, né, que a grande mestre Tiantai dedicou 2/3 da maior obra dele a explicar o caractere Myo, né? Então, assim, né? Myoho, né? Então, dizem que ele ficou 3 meses ininterruptamente explicando o caractere myo, né? Então, assim, tem coisas que não dá pra gente traduzir, né, ao pé da letra, simplesmente, né? Então, por exemplo, o pessoal traduz, né, myoho como lei mística, né? Eu acho péssimo, né? Mas, né, é uma das traduções possíveis. Se você sabe que é uma das traduções possíveis, né, aí você começa talvez se aprofundar, o que que é místico, o que que é lei, né, e tal. Mas você fica assim, na superficialidade, a lei mística, daí você acha que é isso, tá, e acabou, né, aí você perde muito significado. Né, a pronúncia faz uma ligação com os mestres que vieram antes. O Edmar falou, é isso aí mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui, tá? Agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. Os recados aí já foram dados. Leiam o texto, né? Que as aulas, os capítulos que já se foram, se quiser ler os capítulos que ainda estão por vir, né? Até melhor para a gente poder ter mais conteúdo e mais substância para conversar melhor na próxima vez, tá bom? Vamos encerrar então. Para finalizar, queria ressaltar aí 3 vezes, me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau.